Pai, você não vai ficar bravo comigo, né? Paciência. Mas só se você não tiver guardado nenhuma batatinha pra mim. Seus filhos serão crianças por pouco tempo. Aproveite. Da Igreja de Jesus Cristo, dos últimos dias. Em momentos especiais de nossas vidas, nos emocionamos, sorrimos, choramos, temos alegria, estamos sempre perto das pessoas que amamos. Merecem ser guardadas para sempre. A foto do avô faz isso desde 1950, oferecendo serviços fotográficos completos e aliando tecnologia e tradição. Transformamos suas emoções em momentos inesquecíveis. Foto 32244206. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Cada vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos efeitos que nós herdamos quando nascemos, como um urbano, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando no envelhecimento, rugas, sobras de pele localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. E quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Conselho Federal de Medicina. Dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, o patrimônio faça um controle com até 10 anos de garantia, sem tiro, sem sujeira e com total segurança para a sua família. Ligue agora 3023 5060. Zap Solução. No bloco anterior, do miocárdio, uma vez vascular cerebral, e nós chegamos a falar bastante sobre o fumo. E uma das coisas que o Oscar tinha dito que fumo, alimentação, exercício corporal, o paciente pode controlar. Hipertensão, colesterol, mais a cargo do clínico dele, do cardiologista dele, de uma boa orientação. Mas são fatores que a gente também, se ele conseguir controlar esses 4 primeiros. Sobre quem é que pode fazer exercício, todo mundo pode ir no fim de semana, vai estar a semana inteira. No fim de semana ele vai jogar um futebol, joga 3, 4 horas de futebol. O tempo é perdido. Isso é um perigo, né? Realmente, o que a gente esse é o benefício dele, né? Tudo que for meio exagerado, for uma coisa que tu não está não é muito bom, né? O bom mesmo é fazer uma avaliação, né? Se puder fazer exercício. Se a gente vai viajar, a gente olha o carro como é que tá, por que ele não vai botar o corpo da gente, é importante, em dia para ver se está tudo bem para poder fazer exercício, né? Claro que se o teu objetivo é começar a caminhar, caminhada leve, depois começar a melhorar, pode devagarinho, não tem tanto impedimento. Mas se a tua intenção é melhorar a tua atividade física de uma forma mais rápida e tal, com academia, com pensa assim, o bom mesmo era passar por uma avaliação antes de se submeter a uma atividade física acostumado, né? Porque o grande problema é bem isso que tu falaste, né? A pessoa sedentária, está fora de peso, fumando, hipertenso, não sabe, porque não sente nada, não sabe como é que estão as coisas. E aí vai fazer um exercício violento de uma hora para outra. Semana inteira estressado. Vou me desestressar, vou jogar um futebol para desestressar, vai se matar. Vai se matar. Além do risco ortopédico de se machucar, que não está condicionado, vai usar uma plaquinha que de repente está ali quietinha e não é que o exercício faça mal, ele já tinha o problema, mas pode ser um desencadeante, um exercício exagerado, vai jogar um fim de semana que fez durante o ano inteiro, na praia é isso aí, né? E aí faz um exagero de sobrecarga e às vezes descompensa uma plaquinha que estava ali quietinha
E aí, infarto. Não é o exercício que causou o infarto, é o exercício errado que causou o infarto. Porque há pouco tempo atrás, houve até foi meu contemporâneo no colégio Anchieta, ele teve um problema, não foi um problema cardiovascular, né? Em Florianópolis, foi uma maratona, enfim. Desidratação, na realidade, no final. Mas mesmo assim, hoje existe esse modismo, né? Essa moda, não digo que é ruim, né? Mas para muitas pessoas acaba sendo ruim a moda da maratona, ser maratonista. E aí começa fazendo treinamento, né? Até no começo eu acho que tudo certo. O treinamento começa a correr de leve, começa a correr muito forte, começa a fazer as provas todas sem passar. Essa semana passada eu tive um amigo mesmo na casa que me perguntar o que eu faço, que eu já estou, isso que ele já está fazendo há muito tempo, e eu avisei para ele, tu deveria procurar algo antes de começar a fazer esses treinamentos mais intensos. E não há esse costume, acho, já que muito médico assiste o programa deles, e às vezes tem orientação real do que fazer, porque às vezes é amigo, médico, enfim, vamos fazer um eletrocardiograma e um exame não adianta nada, né? Então, o que fazer realmente, né? O que alguém que tem sabedoria e estudo para nos dizer o que deve ser feito, como passo para começar a fazer esses exercícios? Em geral, a gente fala de pressão, ver como é que está a parte cardiovascular, ver se tem sopro, que hoje a gente está vendo que tiveram eventos durante o exercício mais intenso. Tem menos de 30 anos, são em geral doenças congênitas, né? Miocardiopatia, pessoas com músculo, nasce com músculo do coração, do septo, do coração bem grosso, e quando contrai, aquela obstrução fluxo para o cérebro, a pessoa desmaiar ou até ter um evento fatal, né? Às vezes é uma miocardiopatia hipertrófica. Às vezes tem inflamações, a pessoa está gripada e tem uma inflamação do coração e vai fazer um exercício exagerado. Você não está bem correndo, né? Não precisa exagerar. Isso é o bom senso, né? E tem outras anomalias, de arritmias do ventrículo direito e tal, mas uma série de anomalias congênitas que a pessoa não identificou, que muitas vezes no exame físico já se identifica. E se a pessoa vai fazer um exercício mais intenso, então, se passa por um eletrodiestero, não adianta muito, não avalia muito, assim, ele é mais para arritmias mesmo, coisas grosseiras. Bom, se a pessoa vai para o exercício, é fazer um exercício durante a esteira, monitorizado o que está acontecendo, né? E ver os outros fatores de risco, colesterol, glicose e tal, conhecer. Estando bem, a pessoa está liberada para fazer um exercício compatível com o seu condicionamento. As academias, felizmente, hoje tem orientadores bons, professores de educação física muito bem orientados e treinados, para começar de forma gradual a aumentar a atividade física. Então, não querer que ela corra já na primeira semana, né? Tudo vai caminhando, não está caminhando bem, de caminhada e corrida, e vai aumentando até que a pessoa, se ela quiser correr, lá adiante ela consiga fazer os seus 20, 30 minutos de corrida, né? Acho que é importante a pessoa saber que não é todo mundo que nasceu para ser superatleta. Exercício demais, a gente sabe que oxida e envelhece. Paga um preço para fazer, é importante liberar falar, energia, porque, né? eu conheço gente que fica até academia todos os dias e acha que está fazendo bem, né? 2, 3 Tu horas vai ver por que dia. muitos desses que ficam tanto tempo, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba queimando o músculo, porque teu organismo é inteligente até certo ponto. Ele vai olhar, esse cara de novo vai ficar 2 horas fazendo exercício aqui. Dificilmente o cara que fica 2 horas tem uma suplementação adequada. Proteína, né? Proteína, até um pouco de... Então, o que o organismo dele vai fazer? Vai dizer, ele vai me fazer força, eu tenho que liberar energia. Qual é a primeira forma de liberação de energia? Ele vai quebrar todo o cara. Quer dizer, o cara, em vez de aumentar a massa muscular, ele vai perder. Sempre o teu organismo vai aumentar a massa muscular para te dar mais energia do que provavelmente tu precisaria. E a sobra acumula como o quê? Como gordura. E o cara diz assim, não, mas se eu quebrar músculo, não usar, vira músculo de novo. Vira gordura. Então eu canso de ver muitas vezes com os personagens da academia lá, que a gente vê uma turma assim, que corre 10, 12 horas, 12 quilômetros, todo dia. Se tu for olhar o aspecto físico
Envelhecido, né? envelhecido, porque o preço que a gente paga para liberar energia são. Não, então vou tomar um antioxidante. Bom, pessoal, vida sem isso a gente paga uma taxa. Cada vez que eu libero ATP, 2% eu oxidei. Se tu olhar, o interessante é assim, que todo o pessoal que fica... Então, às vezes a gente vai para a esteira dar uma corridinha e tal, ou vai chegando na academia, vê o pessoal que correu 12 quilômetros, 20 quilômetros, com ações que são esses assim, que daí estão com o aspecto envelhecido e vai muscular, que a gente chama de sarcopenia, perde músculo. A grande maioria está com gordurinha localizada na volta da cintura e gordurinha localizada no tórax. Por quê? Porque está estragando, está acabando com o músculo e está convertendo em gordura. Exercício, e a gente sabe que anti-envelhecimento é um tripé, é exercício moderado. Cada um tem um limite. Ninguém é melhor que o cardiologista para saber disso. O cara nasceu com um defeito, não adianta querer ser super atleta, né? A não ser que ele consiga corrigir o defeito de nascimento, né, Oscar? Sim. Mas a gente vê muito assim, ainda acho que há 2 semanas atrás, aquele nadador, que era o melhor nadador acho que da Noruega, morreu depois de fazer, e não estava nem fazendo exercício, quer dizer, ele tinha já terminado o treinamento dele, deitou na banheira e teve uma parada cardíaca. Então, exercício moderado, alimentação adequada e suplementação, eventualmente, até hormonal, se for o caso. A gente envelhece e tem que repor. Quer dizer, estava falando agora, né, que o cara que tem pouca ereção, a ereção matinal dele já não acontece tão seguido, provavelmente é um cara que está com uma deficiência de fluxo e pode ter um problema cardíaco. Essas avaliações são importantes. Colesterol, Oscar, que todo mundo tem medo. O que é importante realmente no colesterol? Eu tenho que baixar o colesterol de todo mundo? Não, a gente tem que analisar o risco de cada indivíduo, né? Se tem baixo risco, os valores de colesterol são mais aceitáveis com valores mais altos, né? Em tabelas que a gente persegue, grosseiramente a gente diz 200, mas assim, se uma pessoa sem outros fatores de risco, jovem, a gente pesa risco e benefício de usar um remédio, porque vai usar muitos anos e ele tem um risco baixo de ter infarto, né? E então se monitora, se acompanha mais os de médio risco, já é duvidoso usar remédio, se analisa caso a caso, e os de alto risco, sim, que a gente persegue colesterol abaixo de 180, 170, às vezes são os pacientes que já têm diabetes, têm síndrome metabólica, que é a associação de glicose, gordura abdominal, triglicerídeo, HDL baixo, e a gente costuma pedir, o engraçado é o seguinte, né? Porque os planos de saúde, eles são mal, às vezes são mal mesmo com as pessoas. Restringe, né? Porque quando a gente pede colesterol, acho que para você deve ser rotina pedir já um outro exame junto, né? Triglicerídeos, todas as frações, pedir o homem para ver o quanto que ele está oxidando, né? Porque é um fator maior de risco. E os planos de saúde, eles barram, geralmente, esses exames. É impressionante, né? Porque eu vou até ter que comentar aqui, mas eu recebi um dia, solicitei uma bateria imensa de exames, né? E uma menina obesa, mas era uma menina obesa. E o médico dela me mandou uma carta, né? Falei assim, olha, só posso solicitar para o exame se houver evidência de alguma mais evidência que uma pessoa obesa com 20 e tantos anos não existe. Então é melhor a causa e o risco que essa pessoa está sofrendo. Quer dizer, pensar em dar remédio para emagrecer para uma pessoa dessa tem mais risco ainda. Claro. Então vamos saber como está o metabolismo dessa pessoa, né? Então, e é difícil, porque se o médico não entender, tem muita gente, vou repetir, muito médico que ouve a gente aqui, e eu gosto de ouvir os programas para aprender com vocês, com os especialistas. Vamos aprender o que eu estou fazendo de errado, minha visão, acertar minha visão, o que eu estou fazendo de incompleto. Então, pedir o colesterol sozinho, às vezes, é um achado ocasional, né? Para a saúde pública é um norte, assim, mas não é só isso, claro. O Miguel falou sobre proteína C reativa, a gente está cada vez mais entendendo a ruptura daquela plaquinha que a gente falou, de gordura, que pode não ser muito obstrutiva. Também acontece quando a proteína C está alta, ou seja, quando tem inflamação, essa capinha fibrosa que reveste a gordura pode se romper mais facilmente. Então é outro fator de risco que a gente
analisa junto no contexto, né? O pessoal confunde muito, viu, Oscar? Porque ele confunde inflamação com infecção. Ah, isso mesmo. Né? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Inflamação é uma reação do organismo a uma série de injúrias, né? A infecção é uma delas. Quando tem um germe causador disso, é uma infecção que cursa, em geral, com uma inflamação junto. Mas tu pode ter uma inflamação por doença imune, por uma agressão, uma batida, uma lesão muscular. Isso aí tudo pode provocar uma inflamação, que é uma reação do organismo a uma injúria, mas não precisa ter germe. Que é necessário até certo ponto, né? Para melhorar um lugar agredido, ele aumenta o fluxo, fica vermelho, quente, tentar recuperar aquilo. A inflamação é um mecanismo até de proteção. Quando ele é mais exagerado e essa inflamação fica muito tempo, já comentou outra vez, né? Doença periodontal, doença da boca, aumenta a chance de infarto, pode aumentar. Porque se esse estado inflamatório, que é no dente, que não parece não ter nada a ver com o assunto, se o estado inflamatório se mantiver há muito tempo, ele danifica mais aquelas plaquinhas de gordura, pode estabilizá-las mais facilmente. Então, cada vez mais... a bactéria pode correr também via... A bactéria ainda é duvidosa, a gente não conseguiu detectar essas placas assim, a bactéria estivesse diretamente envolvida. É mais o processo inflamatório mesmo. A reação do organismo a uma infecção, um processo infeccioso à distância, tem artrite reumatoide, tem uma doença autoimune, não tem germe nenhum, é inflamatório. E ela tem mais chance de ter eventos cardiovasculares. Tem que cuidar mais desse paciente, mesmo que seja à distância. O cara que tem glicose alta, que tem açúcar demais, que está envolvendo ali a hemoglobina dele, está glicando a hemoglobina. Machuca mais a parede do vaso, inflamação. né? Só, né? É tudo integrado, nós né? tivemos uma paciente há pouco tempo atrás que ela ia operar o fêmur. Ia fazer uma cirurgia grande, ela foi lá só para fazer revisão. Olha, eu vou ficar baixada um tempo no hospital, não vou poder vir aqui fazer revisão. Aí nós radiografamos ela e o siso tinha uma lesão periapical muito grande, tinha um abscesso muito grande. Conversamos com o médico, olha, um pouquinho para a cirurgia, extraímos o dente, ela não precisou operar, curou a infecção. A infecção é outra, né? Existe uma condição outra, hoje, né? que é a medicina, que chama inflamação subaguda crônica. Então, são que tem inflamação